Já abra a tua Bíblia comigo, Gênesis 45. Enquanto você vai abrindo, eu quero dar rápidos anúncios aqui para a gente entrar na palavra. Glória a Deus. Gênesis 45. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero falar que amanhã, a partir das 16h30, a gente vai estar aqui na Praça do Rosa evangelizando. Amém? Às 4h30 da tarde, estaremos evangelizando aqui na Praça do Rosa. Amém? Esteja presente. Lembrando também das doações para o dia 15. Amém? Você que ainda não trouxe a sua doação ainda, procura a diaconisa Fabiana. Lá embaixo no quadro está aquilo que a gente precisa. Amém? A gente tem bastante coisa para conquistar. A gente tem até o dia 10, a segunda-feira é a data limite para a gente conquistar tudo aquilo que está lá no quadro lá. Amém? Então a gente conta com o seu apoio. Você que está em casa, está nos assistindo também, você que deseja nos ajudar, nos procura, amém? Nos manda uma mensagem, amém? Glória, nós estaremos abençoando as crianças do nosso bairro. Lembrando que no final do mês tem aniversário da igreja, amém? Estaremos nos preparando para agradecermos ao Senhor por esses 43 anos aqui neste lugar, amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 45, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Venha comigo para o versículo 1. Vamos ler do versículo 1. Então José não pôde se conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazeis sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2: e ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda 5 anos nos quais não haverá cultivo e nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas foi Deus. E ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai, subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim, não te demores, e tu habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e teus rebanhos, e teus gados, e tudo que tens, e ali te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e a tua casa, e tudo o que tens, não vades à pobreza. Amém? Podeis assentar. Podeis assentar. Querido, se tratando de fé, e olhando as circunstâncias da vida de José, tudo que José passa, tudo que José enfrenta, tudo que acontece na vida de José, você conhece Bíblia e você sabe todos os processos da vida de José, os processos que José enfrenta. Só que tem um detalhe, e eu já quero que você me ouça muito bem. Tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que as coisas na vida de José simplesmente mudam. Você não vai ver, como por exemplo, Deus chega para Abraão, Gênesis 12, e vai dizer: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vê Deus
fazendo promessas a Abraão, daquilo que Deus iria fazer na vida de Abraão, que ainda era Abrão. A promessa é: de ti eu vou fazer uma grande nação. Você vai ver na vida de pessoas Deus fazendo promessas. Só que as coisas na vida de José, de um dia para o outro, simplesmente mudam. José havia feito planos para que isso acontecesse? Não. Deus envia alguém para dizer para José aquilo que ia acontecer? Não. O que simplesmente acontece? Em um dia, ele vai amando do pai até aonde os irmãos estão para trazer, porque o pai queria saber aonde seus filhos estavam, e ele envia José para que José pudesse trazer a notícia acerca dos irmãos. Só que José não imaginava que Deus já tinha preparado algo novo para ele. José não imaginava, apesar do sonho, mas só que ainda não se passava na cabeça de José que o sonho que ele tivera tinha algo a ver com o propósito de Deus na vida dele. Só que simplesmente as coisas mudam. Simplesmente ele vai aos irmãos. Só que ele não imaginava que ele seria vendido pelos irmãos. Só que ele não imaginava que ele seria vendido para uma caravana de ismaelitas. Só que ele não imaginava que um dia ele estaria no Egito como escravo. Só que ele não imaginava que ele estaria na casa de Potifar. Tudo isso aconteceu de repente. Não teve planos, não teve projetos, simplesmente as coisas mudaram, querido. Simplesmente ele não já estava mais na casa do pai. Simplesmente a palavra vai dizer que agora ele está no Egito. Tudo por quê? Porque Deus tinha um plano. Porque Deus tinha um propósito, querido. E aonde entra a fé? Aonde entra a fé? O exemplo de José, o exemplo de fé, é que apesar das coisas acontecerem diferente talvez da forma em que ele imaginava para a sua vida, todo o contexto da vida de José vai nos mostrar que a sua fé em José, a fé de José em Deus não mudou, continuou a mesma. A fé de José em Deus não mudou, ou seja, ela foi sendo aperfeiçoada durante o processo. Ela foi sendo aperfeiçoada durante o processo. Porque o mesmo José que estava na casa do pai, que era fiel a Deus, foi o mesmo fiel a Deus no Egito. O mesmo que acreditava na casa do seu pai em Deus, era o mesmo que estava na casa de Potifar no Egito, fiel a Deus. Aleluia. A gente vai ver que mudanças ocorrem na vida de José, mas só que a mudança não ocorre na fé de José. Aleluia. A mudança não ocorre na sua crença de que Deus é contigo, de que Deus é o seu Senhor, querido. Eu já quero dizer algo para alguém aqui nessa noite, ou que está nos assistindo através da live. Ei, não permita que as mudanças da sua vida mudam a sua fé no Senhor, querido. Independente do que acontecer, independente do que te reserva amanhã, continue sendo o mesmo, continue tendo fé no Senhor. As coisas simplesmente mudam. As coisas simplesmente acontecem sem um aviso prévio, mas acontece. E assim às vezes na nossa vida. E é em cima disso que eu quero trazer para você alguns pontos que dentro aqui do texto o Espírito Santo fala ao meu coração. E a gente vai aprender com José. Que você tendo essa fé, a fé no Senhor, a fé de José é a fé em Deus, no seu Deus. Porque a gente vai falar isso mais para frente. José, diante da mulher de Potifar, ele vai dizer: como é que eu posso cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Aleluia. José, ele vai permanecer, porque a sua fé está em Deus. A sua fé está em Deus.
A sua fé está firmada em Deus. E aqueles que estão firmados em Deus, as circunstâncias vêm, mas ele vai permanecer. Mas ele vai permanecer. Aleluia. Sabe o que o Senhor reservou esse tempo para mim e para você? Sabe o que o Senhor reservou essas sextas-feiras para a gente estar aqui falando sobre fé? Para que você permaneça diante dos acontecimentos que virão na sua caminhada. Aleluia. Aleluia. Quem tem a fé firmada em Deus permanece. Você pode sofrer, mas você permanece. Você pode chorar, mas você permanece. Aleluia. As pessoas podem te abandonar, mas você vai permanecer. Você vai permanecer para viver o novo. Para viver o novo. A fé que José desenvolveu foi algo tão incrível que mesmo, olha só, querido, mesmo diante das adversidades, ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. A fé de José não estava baseado naquilo que Deus poderia dar, porque Deus não falou nada. Deus simplesmente o conduziu. Então, quando a minha fé está nele, Deus não precisa falar nada para que eu permaneça fiel. Arabaçu e andará. Meu Deus, eu sinto uma graça aqui nessa noite. Quando a minha fé está em Deus, Deus não precisa mandar profeta para dizer eu estou contigo, não, porque eu sei que Ele está comigo. Meu Deus. Aleluia. E em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus decide colocar o seu propósito em ação, quando Deus decide colocar os seus planos em ação, ei, se prepare, porque às vezes Ele te muda de ambiente, Ele te muda de lugares. Foi preciso tirar José da casa do pai, porque o que Deus tinha para fazer na vida de José não iria acontecer enquanto ele estivesse na casa do pai. Às vezes Deus, quando quer realizar algo na nossa vida, Ele nos muda, Ele muda o cenário da nossa vida. Ele nos tira da onde estamos para nos levar aonde Ele quer que a gente chegue, para o lugar que é onde Ele quer levar a gente. Aleluia. Às vezes, quando Deus coloca o seu plano em ação, eu sei que também Ele te faz permanecer no lugar em que Ele te colocou, porque Ele quer que você traga a mudança para esse lugar. Mas às vezes também Ele te muda de lugares. Às vezes também Ele te muda de ambiente, porque o lugar em que você está já não é mais o lugar onde Ele quer que você fique. Porque às vezes o lugar onde você está não é mais o lugar aonde Ele quer que você permaneça. Porque se você ainda ficar nesse lugar, aquilo que Ele tem para realizar não vai acontecer. Então às vezes não se espante se Deus te mudar de lugares para realizar alguma coisa na sua vida, para realizar os propósitos na sua história, para trazer o crescimento que você precisa, para te fazer, aleluia, chegar ao nível que Ele quer que você chegue. Deus também nos muda de lugares. Deus também nos muda de lugares. Ele fez isso com José. Ele fez isso com Abraão. Abraão, sai daí, Abraão, porque esse lugar não é mais para você, Abraão. Abraão, sai. Olha só, às vezes, a dinâmica de Deus. Abraão, sai. Sai, Abraão. Sai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão, pela fé, saiu mesmo sem saber para onde estaria indo.
Só que é tão interessante que mesmo sem saber para onde estaria indo, Abraão pela fé sabia que mesmo sem saber para onde estava sendo conduzido, ele estava indo para o lugar que Deus havia reservado para ele. Porque quem crê em Deus para sair de um lugar, para sair da zona de conforto e ir para um lugar ainda que Deus ainda vai revelar no caminho, querido, aleluia, quem crê sabe que não estará perdido, porque todos aqueles que ouvem e obedecem a voz de Deus e que partem em direção ao propósito, por mais que ele passe por um caminho que ele nunca passou, mas ele sabe que não estará perdido. E não se espante, porque às vezes o meio pelo qual ele traz essa mudança, nem sempre serão os meios pelo qual você vai sorrir. Porque por muitas das vezes a gente acha, não, quando está confortável é porque é de Deus. Às vezes, eu sei que isso soa estranho, mas é verdade. Às vezes quem permite o desconforto é Deus. Quem te leva para o lugar do desconforto é Deus. Às vezes quem te tira da zona de conforto para te levar para o lugar onde as coisas não serão favoráveis é Deus. Você acha que José foi sorriso quando ele chega como escravo na casa de Potifar? Não. Quando ele está sendo vendido pelos seus irmãos, quando ele é jogado no poço, quem é que permitiu? Quem é que estava conduzindo? Era Deus. Porque quando José ele vai dizer, não foi vocês que me trouxeram para cá, vocês apenas foram um instrumento de Deus para me permitir chegar ao lugar onde ele tinha reservado para mim. Vocês foram apenas o meio pelo qual o Senhor estava me conduzindo para o lugar pelo qual Ele tinha para me trazer. Tem momento que você vai chorar, mas saiba, é Deus que está na direção. Tem momento onde você vai olhar e os amigos foram embora, mas saiba, é Deus que está na direção. Nesses momentos em que Deus permite a dor, mas só que Deus não permite dor sem propósito, não. Aleluia. Se Ele permitiu a dor do processo, é porque Ele já reservou a alegria do propósito. Meu Deus, eu vou repetir isso aqui para alguém aqui nessa noite. Hoje você pode estar chorando por causa do processo, mas Deus já reservou o tempo de alegria para você. Hoje é tempo de chorar, mas amanhã a alegria de Deus virá na sua vida. Pois a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que você está vivendo hoje é só uma fase, é só um tempo, é só um processo, porque Deus já preparou vitória para você. Às vezes Ele muda. Às vezes Ele muda, querido. Se prepare, querido. Agora muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Só se movimente mediante o aval dos céus. Agora cuidado. Só se movimente mediante o aval de Deus.
Não se movimente pelas suas próprias convicções. Não se movimente pelos seus achismos. Abraão saiu, mas saiu com a ordem de Deus. Meu Deus, enquanto Deus não te direcionar, enquanto Deus não permitir que as circunstâncias te direcionem, permaneça no lugar onde Ele te colocou. Permaneça no lugar aonde Ele te colocou. Não queira pagar o preço por agir fora da vontade de Deus. A luta de alguém que está fora da vontade de Deus é totalmente diferente da luta que alguém que está dentro da vontade de Deus. É muito diferente. Você se lembra quando os espias, eles ouviram de que vocês, por causa, vocês não creram, essa geração vai morrer no deserto. Só que do nada eles quiseram ir lutar. Moisés falou: não vão, Deus não vai com vocês. É só que eles foram pelas suas próprias pernas. Só que o que acontece? Eles morrem. Eles perecem. É interessante. Só que agora Caleb acreditou, confiou sim. Estava debaixo da direção de Deus sim. Caleb esperou 40 anos. 40 anos dando volta no deserto. Mas creu sim. Mas o tempo de Deus para Caleb era 45 anos. Espera. Mesmo passando 45 anos, Josué 14:6. Tu sabes a palavra que o Senhor falou através de Moisés ao meio a teu respeito. Se lembra, Josué, de quando a gente estava lá em Cádiz Barneia, e veio a palavra do Senhor de que Hebron seria minha. Agora, eu tenho mais de 80 anos. Eu esperei 45 anos. A minha força 40 anos atrás é a mesma força agora. Me dá aquilo que o Senhor prometeu. Eu vim tomar posse. Eu vim tomar posse. Eu vim tomar posse. Porque aqueles, aleluia, você pode hoje estar sofrendo, mas debaixo da direção de Deus, saiba de uma coisa: você vai viver aquilo que Ele te prometeu. Agora, fora da direção de Deus, você vai perecer no meio do caminho. É por isso que tem hoje gente perecendo no meio do caminho. Por quê? Porque pula etapas. Quando você pula a etapa, hoje, durante um tempo as coisas podem dar certo, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer não, porque não foi eu que te coloquei aí. Não foi eu que te coloquei. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu porque ele queria sair. Achou que deveria sair, sendo que na casa do pai ele tinha tudo. Só que ele vai fazer algo que todo mundo deveria fazer quando está fora da direção de Deus: retornar para o lugar da direção de Deus. Só se mova quando os céus ordenarem o seu movimento. Em segundo lugar, ao que eu aprendo aqui na vida de José: permaneça fiel, mesmo quando nada fizer sentido. Quando tudo estava mudando, nada parecia fazer sentido. De repente agora, aquele filhinho queridinho do pai, que era amado pelo pai, que tinha túnica, que foi feito, é o amado do pai, da casa do pai. Só que agora a sua vida embaralha completamente. Sua vida não é mais a mesma. Porque as coisas que acontecem, o processo trouxe, vai trazer coisas novas para a vida de José, mas totalmente diferente daquilo que ele sonhava em viver para a vida dele.
Nada parecia fazer sentido. As coisas não se encaixavam mais. Porque ele agora estava numa terra estranha, vivendo num povo estranho, em um lugar estranho. Às vezes não é assim na nossa vida. Quantas são as vezes que a gente olha para os céus e diz: Senhor, mas o que está acontecendo? Senhor, por que a minha vida tomou essa direção? Não foi isso que eu te pedi em oração, não foi isso que eu planejei para a minha vida. Só que o momento do processo é o momento de construção. O momento do trabalhar de Deus é o momento de construção. Você já viu uma casa em construção? Uma casa em construção, ela é feia. Uma casa em construção, se você chega numa casa em construção, você não consegue, a não ser que você seja o pedreiro, você não consegue identificar que cômodo é esse aqui, que cômodo é esse aqui. Você não consegue, porque é uma bagunça. Você não consegue, por quê? Porque Deus está construindo a sua história. José está vivendo isso. José escravo, nada fazia sentido. Por quê? Agora imagina José, fiel a Deus, vivendo o que ele está passando. Na lógica de quem não entende, na lógica de quem vive por vista. Mas você não é fiel, por que você está passando isso? Você não serve a Deus, por que você está enfrentando isso? Só que nem você sabe explicar. Só que existe um plano em ação de Deus na sua vida, que você não entende. E as pessoas, por não entenderem a sua fidelidade no meio do processo, perguntam: como é que você se mantém fiel, mesmo diante daquilo que você está passando? Você se lembra da mulher de Jó, o que falou para Jó? Mediante as perdas, como te conservas fiel? Mediante a tudo isso, Jó disse: mulher, você fala como uma louca. Será que receberíamos somente o bem de Deus e não o mal? Deixa eu dizer uma coisa para você: saímos nu do ventre da mãe, nu nós vamos voltar. Tudo que eu tinha era de Deus, nada era meu, eu era mordomo. Deus me deu, Deus tomou. Eu não entendo, mas uma coisa eu sei: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu adoro. Eu não entendo, mas eu permaneço. Eu não entendo, mas eu sei que o meu Deus, Ele está me conduzindo. Não é porque as coisas ficaram aparentemente bagunçadas que a sua vida perdeu a direção. Independente da situação ter saído do seu controle, mas não saiu do controle de Deus, não saiu das mãos de Deus, não saiu das mãos de Deus, porque aquele que começou a boa obra em vocês, Ele é fiel, não vai deixar inacabado, mas vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele não é um Deus que começa e não termina, não. Aleluia. Quando Ele começa, Ele te leva até o fim. Ele te leva até o fim. Você hoje pode não estar entendendo por que essas coisas estão acontecendo, mas Deus sabe e vai completar, realizar na sua vida o que Ele começou. Aleluia, 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 aleluia. As lutas te pegaram de surpresa,
mas não pegaram a Deus de surpresa. Você sabe por quê? Porque a história que escreve a sua a caneta que escreve a sua história, ela não está nas mãos de homens, ela está nas mãos de Deus. Jesus dormindo no barco, a tempestade pega os discípulos de surpresa, a ponto de que eles vão a Jesus. Os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Por que Jesus dormia? Jesus estava ensinando eles, aleluia, a seguinte lição. Meu Deus, primeiro, de confiar na sua palavra, porque havia uma palavra. Qual a palavra? Na margem. Vamos para o outro lado. Por que ele consegue descansar? Porque Jesus sabe que não tem tempestade que possa anular o poder da tua palavra. Então não seria aquela tempestade que afundaria aquele barco, porque Jesus estava ali, dormindo, mas estava ali. Os discípulos não entendem, vão acordá-lo. Será que não te importa que a gente pereça aqui? Será que não te importa que morramos? Jesus, ei, vocês têm pequena fé, vocês têm pouca fé. Que fé é essa? Ei, aleluia. Assim é na minha e na sua vida. Não tem tempestade que vai anular com que os propósitos de Deus que aconteçam na nossa vida. Eu não entendo, mas eu confio. Deus não te... Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te pediu para entender o porquê que você está passando. Ele só te pede para crer. Você se lembra que Jesus disse para quando... Você se lembra que Jesus disse para Marta? Eu não falei para você? Essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Você se lembra que Jesus disse para Jairo? Jairo, não temas, creia somente. Mas a notícia para Jairo é: Jairo, sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Mas Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jesus não para explicar a Jairo que ele... Não, Jesus diz: Jairo, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Jesus não fica, mas é porque não. Jesus diz: não temas, creia somente. Então não tente entender aquilo que teu Deus te disse para crer, querido. Porque não é, ei, eu não preciso entender para crer, não. É ao contrário. Se eu crer, aí sim eu vou viver. Parabaçu e andarabaxê. É por isso que muitas das vezes a gente desanima no meio do processo, porque a gente quer entender. Tem como entender os feitos de Deus? Não tem como. Não tem como. Querido, os caminhos de Deus são maiores, são mais elevados. Os pensamentos de Deus não são os nossos. A única coisa que Ele te pede é: creia. O problema é que o homem, ele precisa, não, eu preciso primeiro ver para eu crer. Eu quero entender como é que funciona. Não. Jesus diz simplesmente: creia. Creia. Hebreus 11, o que é fé? O pastor André falou aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Foi pela fé foi pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho. Aí vai dizer: através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente pelo de Caim. Foi pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pela fé. A
pela fé. E eu acho a história de Enoque interessante. Você encontra um pouquinho só de Enoque na Bíblia. Você vai ver que em Gênesis ele nasce, no meio de todo mundo que nasce, tem filho e morre. Só que Enoque é diferente. Enoque, ele não vai viver só o novo, mas ele vai viver o excelente de Deus. Ele não vai viver mais o novo, ele não vai viver só o novo, mas o excelente de Deus. A Bíblia vai registrar Enoque somente que ele andou com Deus. Deus olhou e viu uma fé em Enoque tão grande que o tomou para si. Hebreus 11:6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé que Noé, quando foi avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca. Qual foi a palavra, a direção de Deus para Noé? Noé, vem dilúvio. Um dilúvio onde não havia chuva. Vem dilúvio. Um dilúvio onde a água não descia do céu. Vem dilúvio. Você tem um homem que vai crer. Você tem um homem que é lavrador e que vai construir a arca, juntamente com a sua casa, juntamente com a sua família. E pelo seu posicionamento de fé, Deus salva ele do dilúvio. Aleluia. Mesmo sem talvez compreender, ele obedeceu. Você não precisa tentar entender primeiro aquilo que Deus está fazendo, não. Somente creia. Vamos seguir, já estamos indo para o final. É interessante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai encontrar, você não vai encontrar Deus falando com José diretamente, ou enviando alguém para falar com José. Eis que te digo, José, aqui não ficarás. A gente não encontra. Ele tem um sonho em que, na sua infantilidade, ele dá a conhecer o sonho. Aquilo faz com que os irmãos, além da preferência do pai, tenham uma rixa. Os irmãos acham que é absurdo. Será que a gente vai se curvar diante de você? Deus dá sonho que ele não compreende, mas é sonho. Deus está transmitindo para ele algo através do sonho. Só que, como eu disse no começo, Deus não fala diretamente, como falou com Moisés, por exemplo. Para Moisés, ele se revela no meio de uma sarça que não se consumia. Moisés, tira a sandália do seu pé, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés, eu tenho visto o clamor, tenho visto a aflição, e desci para livrar o meu povo. Moisés, eu estou te enviando. Deus, como é que vai ser? Coloca a mão aí no peito, tira, coloca de novo. Está vendo essa madeira aí? Joga no chão. A gente não vê nenhum direcionamento direto para José, como para alguns homens da Bíblia. Não tem. Isso é interessante. Só que mesmo sem ter o direcionamento direto, a voz, José, mesmo sem isso, ele vai dizer para os irmãos: não fica preocupado, vocês me venderam, mas foi Deus que me enviou. Foi Deus que me trouxe para cá.
Deus não fala diretamente a ele, mas Potifar vai enxergar Deus nele. O faraó vai enxergar nele. Será que haveria homem pelo qual o Espírito de Deus habita? Aleluia. Mas você vê também José, mesmo com o silêncio dos céus, você encontra José murmurando. Você encontra, a Bíblia nem menciona. É lógico que diante de uma situação a gente fica triste, mas triste é uma coisa, murmurar é outra. Você encontra José murmurando? Não. Você encontra José pensando em entregar os pontos? Não. Mesmo quando ele revela o sonho daquele que volta a servir Faraó, ele diz: quando você chegar lá diante do homem, se lembra de mim lá, fala o meu nome lá. Só que se passa o tempo e ele se esquece de José. Mas José permanece o mesmo. Mesmo quando José, diante de uma atitude certa, diante da mulher de Potifar, ele vai para a prisão, mesmo sem ter feito nada inocente, ele permanece o mesmo. Tanto é que o carcereiro vai confiar a José, por causa do posicionamento de José, a chave, ó, toma aí, você vai ser o meu braço direito na prisão. Você encontra José murmurando? Não, ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo fiel. O mesmo fiel. Não pensando em desistir, não pensando em retroceder, mas permanecendo, só permanecendo fiel a Deus. Porque às vezes, quando a gente ora e a resposta não vem, na medida em que a gente espera, a gente desanima. A gente nem mais ora como antes. A intensidade vem diminuindo a oração. O Espírito Santo me faz lembrar do Salmo 40. Davi: esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ora e ele espera. A resposta ainda não veio, mas eu estou esperando, eu estou aguardando. O agir de Deus ainda não veio, mas a minha fé, em fé, eu estou aguardando no Senhor. Você pode estar orando por uma causa há anos, ainda não aconteceu, espera com fé. Isaías vai dizer: o segredo para eu e você conseguirmos esperar com fé sem desanimar é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. Por quê? Porque espera no Senhor. O segredo para mim e para você, conseguir permanecer sem pensar em abandonar, é esperar pelo Senhor. Espera pelo Senhor que o agir vem. Espera pelo Senhor que o agir vem. Quem espera pelo Senhor continua suportando o tempo do silêncio. Quem espera pelo Senhor suporta o tempo da dor. Quem espera pelo Senhor ora mesmo diante da situação que não mudou, mas ele sabe que no tempo de Deus a resposta virá, o favor virá. Eu não sei quando, a única certeza que eu tenho é que Ele vai fazer. E em último lugar, o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nessa noite, você que tem orado, você que tem clamado ao Senhor, só que você não vê a situação mudar, o Espírito Santo manda dizer para alguém: espera, continua esperando.
Não é fácil esperar. Somos imediatistas. A gente quer ver a coisa acontecendo para ontem. Só que deixa eu dizer uma coisa. Se Deus, aleluia, quer que você espere, então espera. Aleluia. Quem espera vê o agir de Deus. Quem espera vê a mão de Deus ao seu favor. Espera em Deus. Confia em Deus, porque Ele virá ao seu encontro. O tempo quem sabe é Ele. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, Ele vem na quarta vigília da noite. Mas só que Ele despede os discípulos ao cair da tarde. A quarta vigília da noite entre as 3 e as 6 da manhã. Entre as 3 e as 6 da manhã. Jesus não poderia ter vindo antes, sim, mas só que Ele decide vir na quarta vigília da noite. Quem decide o agir é Ele. Em último lugar, para a gente orar, saiba de uma coisa: independente do que aconteça no meio do processo, no final acontecerá exatamente da maneira em que Deus projetou. Independente do que está acontecendo hoje, no final vai acontecer exatamente da maneira em que Ele planejou. Porque o que era o propósito de Deus? Não era fazer somente Ele estar no Egito, mas Deus já tinha preparado uma posição para Ele no governo do Egito. Porque olha o que Ele vai dizer. Olha o que Ele vai dizer. Deus me enviou adiante de vós, versículo 5, para preservar a vida. Olha o que Ele vai dizer no versículo 8. Deus me fez pai de Faraó, senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Deus não foi construindo, não, porque quando o Senhor tira ele da casa do pai, Deus já tinha preparado, já estava pronto. O que Deus tinha para José já está pronto. Porque quando Deus começa algo na nossa vida, ei, já está tudo pronto. Quando Deus promete algo, já está pronto. Ainda não se manifestou, mas está pronto. Eu ainda não estou vendo, mas está pronto. Eu ainda não cheguei, mas está pronto. Eu ainda não estou vivendo, mas está pronto. Aleluia. Já estava pronto. Deus não estava preparando o trono para José. A cadeira de governador já estava lá. Deus estava preparando José para o governo do Egito. Já está pronto. O processo é o meio pelo qual Ele te prepara para aquilo que Ele já preparou para você. O processo é o meio pelo qual Ele te capacita para aquilo que Ele já reservou para você. Já está pronto, querido. Não é porque ainda não se manifestou que não está pronto. Já está pronto. Já está reservado na agenda de Deus. O dia, a hora, o mês e o ano para que o novo aconteça. Na verdade, para que o novo se concretize. Porque o novo acontece. Eu começo a viver o novo quando eu me movo em direção àquilo que Deus tem para mim. Mas só que ele só vai se concretizar quando eu viver exatamente aquilo que Deus tem para mim. Você ainda está em direção àquilo que Deus tem para você. Você ainda está em direção àquilo que Deus já reservou para a sua vida, querido. Mas já tem dia e hora para que
tudo aquilo que Deus reservou para a tua vida aconteça. Fica de pé glorificando ao Senhor. Deus está te preparando para o novo, querido. Deus está te preparando para o novo. Deus está te preparando para o novo. O que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, jamais penetrou no seu coração, é o que Deus já preparou para você. É o que Deus já preparou para a tua vida. É o que Deus já preparou para a tua casa. É o que Deus já preparou para a tua família. Tem coisa nova de Deus que já está preparada para você. Eu não sei qual é a área que Deus está trabalhando em você. Eu não sei qual é a área que Deus está trabalhando na sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Senhor está te conduzindo para o que Ele já preparou para você. Você pode estar chorando hoje, mas você vai viver tudo aquilo que Ele já reservou para a tua vida, querido. Continua firme, não retroceda, não olhe para trás. Continue em direção ao alvo. Continue em direção ao alvo. Ei, o que passou, passou. Ei, as coisas que ficaram para trás, amém, acabou. Prossiga em direção ao alvo. Prossiga em direção ao prêmio. Prossiga em direção àquilo que Deus já preparou para a tua vida, querido. Porque vai chegar o tempo aonde Deus vai dizer: é agora, é hoje, toma posse. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar agora, para você glorificar agora. Apresenta agora a tua causa ao Senhor. Apresenta a tua oração ao Senhor agora. O novo de Deus vai se manifestar. O novo de Deus vai se manifestar. Queira o diabo ou não, ainda que os gigantes se levantem, o novo de Deus vai se manifestar. O novo de Deus vai se manifestar. O novo vai se manifestar na sua vida. O novo de Deus vai se manifestar. O novo vai se manifestar. É por isso que Ele está fazendo com que a sua fé seja aperfeiçoada. É como diz a canção: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. São as lutas, é em meio às lutas que o Senhor te desenvolve. É em meio às lutas que Ele te aperfeiçoa. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Nós queremos orar por você aqui nessa noite. Você que veio a este lugar. Você que hoje veio nesse primeiro dia de campanha, no primeiro dia dessa jornada.
O Senhor quer aperfeiçoar a sua fé. O Senhor quer aperfeiçoar a sua fé. Quando a nossa fé é aperfeiçoada, a gente chega ao lugar que Ele preparou para nós. Então, se você veio aqui, você tem um propósito de Deus. Você fez um propósito para essa campanha. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Meu Deus, nós queremos orar por você, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mar, que atravessam e me levam, meu Deus, pra perto. Minhas provações, saibam, minhas provações não são maiores que o meu, que não vão me impedir de caminhar. Tem essa certeza nessa noite. E se diante de mim não se abrir, Deus vai me fazer andar. Deus vai me fazer andar. Rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Declare, rompendo em fé. Alabaçu e andarabaxê. Alabaçu e andarabaxê. Rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, declara. Vou lutar e vencer. vou plantar e Parabaçu e andarabaxê. A cada dia vou viver rompendo em fé. Coloca a mão no teu coração. Ei, essa campanha é o início. Você vai romper em fé. Você vai vencer pela fé. Essa fé que está sendo aperfeiçoada em você vai te levar a viver milagres. Vai te levar a viver o impossível. Vai te levar ao lugar do propósito. Se ainda não aconteceu o que Deus tinha para realizar, é porque você não chegou ainda ao final. Como a palavra diz, melhor é o fim do que o começo. É porque é no fim que Deus desenvolve o que Ele tem para realizar. Mas enquanto eu caminho, eu tô com fé, eu vou por fé. Eu vou por fé. É essa fé. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai desanimar. Arabaçu. Vou passar para o pastor André para ele orar por você. E ele vai fazer o encerramento. Coloque a tua fé em ação. Ou talvez você mesmo reconheça, Senhor, eu preciso de fé. Desenvolver a fé para viver tudo aquilo, porque sem fé a gente não agrada a Deus. Então coloque a tua fé em ação agora. ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, a fé não é um sentimento. Senhor, a fé não é uma emoção. Senhor, a fé
é viver o seu pensamento. E o teu pensamento é um pensamento de paz e não de mal. Senhor, tu tens um caminho, e este caminho é um caminho de vitória. Ó Deus, a fé, ela nos leva para desafios, Senhor. Ó Deus, a fé, ela não fala de um tamanho. O Senhor disse que se a fé for pequena, Senhor, como um grão de mostarda, ela vai mover montes, meu Deus. Olha aí agora para a tua igreja. Atenta agora para